Olá, meus amados, bom dia para você, na paz do Senhor, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos concedeu mais um dia, né? Mais um dia para podermos glorificar, louvar o nome dEle, né? Me diga aí, você já foi no seu altar hoje? Você já entregou para Deus a sua oração? Quem sabe um louvor? Um agradecimento. Senhor Deus nos deu a bênção de mais o dia. Vamos usar essa dádiva que é o presente, né? O presente é uma dádiva, então vamos usar esse dia de hoje com sabedoria, né? Da melhor maneira, né, que podemos. E ontem, né, nós aprendemos um pouquinho da história de Davi, esse personagem da palavra de Deus é incrível, né? Um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem guerreiro, valente, que teve, assim, vitórias em muitas coisas na sua vida, mas também teve derrotas em outras áreas da sua vida, né? E nós estamos aqui aprendendo com os erros de Davi, né? Senhor Deus nos dá essa graça de aprendermos com os erros, né? Os erros, eles são nossos professores, né? Devemos tirar lições deles para não praticarmos, né, os mesmos erros. E ontem nós vimos, né, que Davi, ele não estava onde ele deveria estar e fez o que não deveria, se afastou do Senhor, pecou, e o pecado de Davi trouxe uma consequência devastadora, e nós vamos dar continuidade nessa história, né? Ontem nós vimos que o profeta Natan foi até Davi, né, para dar sentença, né? Deus, ele deu o juízo, né? O juízo de Deus veio e o profeta Natan foi lá até Davi para falar da sentença, né, do pecado dele. E é, Davi diz a Natan, né? Pequei contra o Senhor. E Natan disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Né? Um primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Davi, ele era um homem que ele se arrependia verdadeiramente, né? E aqui mostra que Davi, ele reconhecia que ele tinha pecado contra Deus, né? Que ele pecou contra Deus e ele se arrependeu. E por ele ter tido essa atitude de humildade, de arrependimento genuíno, então o profeta fala que Deus, ele pôs de lado, né, o pecado de Davi, mas não punindo ele com a morte, mas trouxe a consequência na descendência de Davi, né? A sua descendência ia acabar pagando, né, por esse pecado. E aqui no versículo 14 de 2 Samuel, o Natan diz, né? Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem também. A criança que te nasceu certamente morrerá, né? Então aqui já vem a primeira sentença, né? A primeira sentença, o primeiro juízo de Deus é que aquela criança que foi fruto do adultério, ela foi ferida por Deus, né? Deus feriu aquela criança, né? E aqui, continuando, né, no versículo 15, e Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Olha que incrível, né? Aqui diz que o Senhor feriu a criança, a esposa de Urias, né? Não fala que Batseba era a esposa de Davi, né? Fala que o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi. E então, no versículo 16, fala que Davi então buscou o Senhor pela criança. E Davi jejuou e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. Então, queridos,
Davi, quando vê aquela situação, ele vai se humilhar. Ele se prostra, né? E ele fica ali a noite inteirinha prostrado, rogando a Deus, pedindo a Deus, intercedendo em favor daquela criança, né? E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levá-lo da terra. Mas ele não quis, nem ele comeu pão. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: Eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se o contarmos que a criança morreu? Os servos de Davi, eles ficaram tão espantados, assim, com medo da reação de Davi, porque eles pensavam assim, Davi está 7 dias sem comer nada, né? Está prostrado e está jogado, e se a gente contar que essa criança morreu, aí que ele vai ficar desesperado e vai tirar a própria vida. Mas olha só, Davi, ele era esperto, né? Era um homem vivido, um guerreiro, ele sabia ler, né, a linguagem corporal das pessoas e ele já entendia, né? No fundo, ele já sentia que Deus ele ia recolher aquela criança. E aqui no versículo 19 fala o seguinte: Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: A criança está morta? E eles o disseram: Ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se, se ungiu, trocou de indumentária, entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Queridos, olha que coisa incrível. Quando Davi entendeu que não tinha mais, né, o que ele fazer por aquela criança, que o Senhor já tinha recolhido a criança, que não adiantava mais ele orar e nem jejuar, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele levantou da cinza, levantou do pó, e ele entrou na casa do Senhor e ele foi adorar o Senhor. Ele foi glorificar a Deus. E aqui fica um exemplo, né? Um exemplo para cada um de nós. Querido, nem sempre Deus vai responder uma oração ou um pedido da maneira que a gente pensa, porque o trabalhar de Deus ele é diferente de nós, né? Deus ele tem os seus métodos de trabalhar, mas em tudo nós devemos reconhecer a Deus como nosso Salvador e que a vontade de Deus é sempre a melhor, né? Davi não se lamentou, o tempo de que ele tinha que se lamentar, ele se lamentou, mas quando ele entendeu que Deus ele estava no controle, né? Que tudo cooperava para o bem dele, ele não fez cara fria, ele levantou, ele se reergueu, ele foi lá e ele adorou o Senhor, né? Em meio à sua dor, em meio à sua perca, né? Mas ele adorou ao Senhor, né? Ele adorou, e aqui fala, então disseram a ele os seus servos: Que coisa é esta que fizeste? Jejuaste, pranteaste pela criança enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão? E ele disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, pranteei, porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Ou seja, Davi falou para eles: enquanto a criança estava viva, eu ainda tinha esperança que as minhas orações fossem atendidas, que Deus operasse o milagre e Deus, né, desse vida para essa criança. Aí ele continua falando: Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Né? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Olha que impressionante isso aqui, queridos. Davi, ele já tinha o entendimento de que depois que morreu, acabou. Morreu, não há nada o que se fazer, né? Não há nada que a gente possa fazer para uma pessoa depois que ela morre. Então, em vida, se você quer orar por alguém, se você quer fazer alguma coisa por alguém, faça em vida. Depois que o Senhor recolheu, já era. Não dá para fazer mais nada. Mas o que é mais incrível é que Davi fala assim: olha, ela não volta mais, mas eu posso ir até ela, porque Davi tinha esperança da ressurreição, né? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. Olha que incrível isso, queridos. Davi, ele tinha essa consciência, né? De que os mortos nada sabem, de que morreu,
né? Ninguém volta mais, mas que um dia, né? Pela ressurreição, ele poderia, né? Ir até ela. E queridos, segue-se os juízos de Deus na vida de Davi, né? Davi, ele não vigiou, né? Aconteceu tudo isso, o profeta levou a sentença, os juízos de Deus, a vida parecia que ia transcorrer normal, e Davi continuou, deu sequência na sua vida, queridos, mas Davi, ele não vigiou na sua casa e na sua família. Mesmo diante de um alerta, Deus já tinha dito para ele que a espada nunca se apartaria da sua casa, né? E ainda assim, ele não vigiou e aquilo que o Senhor Deus falou se cumpriu, porque o próprio Deus fala que ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que volte atrás. Quando Deus fala uma palavra, queridos, certamente ela se cumprirá. Então, vamos meditar no quão devastador é o pecado, no quão trágico é o pecado e no quão terrível é a consequência, não só para quem peca, mas para todos aqueles que estão, né, no seu entorno, né? Olha o que o pecado de Davi fez da família de Davi. Aqui no capítulo 13, queridos, conta a história de Tamar. Tamar, ela era a filha do rei, era a filha de Davi. E aqui começa a degradação da família de Davi, né? Aqui começa toda a destruição, né? Começa assim, a ação do mal nos filhos de Davi, né? E aqui no capítulo 13 fala o seguinte, ó. E sucedeu depois disso que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de Davi, a amava. Queridos, Tamar e Absalão, eles eram filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Eles eram irmãos, filhos da mesma mãe. Davi teve várias mulheres e vários filhos com várias mães diferentes. Mas esses dois irmãos, eles eram filhos da mesma mãe, né? E fala que Aminon ficou tão atormentado. Peraí. Vou ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 13. E sucedeu depois desses dias que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de Davi, a amava. Amnon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Queridos, olha que incrível isso daqui. Amnon, ele era meio irmão de Tamar. E Satanás colocou nele um amor doentio, um amor não, uma paixão, nem era paixão, era uma sedução satânica. Ele começou a desejar a própria irmã, ele começou a desejar aquela irmã a ponto de ficar doente, né? A ponto de ficar doente. Então, continuando a história, fala que a partir do versículo 13, Amnon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simei, meio-irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. Os amigos, né? As amizades, né? E ele lhe disse: Por que estás tu sendo filho do rei magro dia após dias? Não me contarás? E Aminon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faze-te de enfermo. E quando teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento e preparar o alimento à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da mão dela. Assim Amnon se deitou e se fez de enfermo. E enquanto o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer à tua mão. Queridos, olha só, olha como Satanás, ele é sutil e astuto. Ele coloca uma sedução tão grande, que Amnon, ele passa
adoecer por causa da própria irmã, né? E aqui o primo dele, que era um amigo, né? Que é aqueles amigos enviados por Satanás, porque tem muitos desses, né? É, que Satanás coloca, né, na vida das pessoas para ser pedra de tropeço, né? E ele vai lá e ele dá um mau conselho, um conselho do inferno para ele, e ele fala assim: "Olha, você é filho do rei, por que que você tá sem comer, tá magro, tá triste?" E ele conta, né? Queridos, aqui fica um alerta para mim e para você. Cuidado com as amizades, cuidado com aqueles que se dizem amigos, colega, cuidado com aqueles que você conta a tua vida, cuidado. Fica um alerta aqui para mim e para você. Vamos ter cuidado, cuidado, porque Satanás, ele é astuto. Às vezes você está na sua fragilidade, está vivendo um problema, uma dificuldade e quer contar, e às vezes, queridos, Satanás usa dessa oportunidade para fazer uma cilada na sua vida, como ele fez aqui. Então, o que é que o primo faz? O primo dá mau conselho, o primo, ao invés de dar juízo para ele, faz o contrário. O primo vem ensinar ele a armar uma cilada e mentir para o próprio pai. E aqui, queridos, quando ele começa, ele vai no mesmo segmento do pai, né? Ele começa com um pecadinho, começa com artimanha aqui, daqui a pouco de um vai levando para outro, para outro, para outro, até chegar às vias de fato, né? E o amigo, né? O primo, amigo, fala para ele armar um mentir pro pai, né? Falar que tá doente para que o pai mande a filha. E o pai, né? Um pai que não vigiava, que não tinha malícia, que não via, não enxergava, era um pai omisso, porque, queridos, nós vamos ver no relato da história de Davi que Davi foi um pai totalmente omisso, né? Davi, ele foi um pai que deixou muito a desejar na vida dos seus filhos, né? E então, o que que acontece, queridos? Olha só, o pecado de Davi se originou no ato da geração, né? Do gerar, né? Do filho. Foi um ato ali de traição, né? Do fruto, né? Do fruto. O fruto do pecado de Davi foi o adultério que gerou um filho. Então, o pecado veio cair, né, na semente de Davi, na linhagem de Davi, nos filhos de Davi. Então, o que que acontece? Ele mente para o pai, ele arma tudo, e queridos, ela vai lá, a irmã vai lá, na maior inocência, para servir o irmão, e quando chega lá, queridos, a história conta que ele abusa da irmã, ele abusa da própria irmã, e depois que ele abusa da própria irmã, queridos, olha só, aquele amor, né, que não era amor, era uma sedução satânica. O texto diz que depois que ele concretizou o pecado, que ele abusou dela, ele passou a ter um ódio mortal dela. Sabe por quê? Porque Satanás saiu dele. Quando Satanás saiu dele, ele caiu na real do estrago que ele havia feito, e então ele passa a odiá-la e põe para fora, né? Ele expulsa ela de lá, e ela fica, né? Vai para casa do seu irmão, ela conta para o seu irmão tudo o que aconteceu. Olha só, vou ler aqui no texto para vocês verem. No versículo 15 diz assim, ó: Então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual o odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai-te. Olha, queridos, se não é uma coisa satânica, foi instantâneo. Depois que ele cometeu o mal, né? Ele passou a odiar ela tanto, mais do que o suposto amor que ele tinha, a obsessão que ele tinha por ela, né? E então ele coloca ela para fora, e ela vai e ela encontra o seu irmão Absalão e conta para ele. E aquilo ali, queridos, gera uma mágoa e um ódio no coração do irmão, né? Porque quando o pai fica sabendo, o pai não faz nada.
né? O pai não faz nada em relação. Aqui no versículo 21 faz assim: mas quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou nem bem nem mal com seu irmão Amnon, porque Absalão odiou Amnon, porque ele havia forçado a sua irmã Tamar. Queridos, fala que o rei ficou irado, mas a ira do rei não fez nada, ele apenas se irou, mas ele não teve atitude nenhuma. E o irmão dela, ele também não demonstrou ira, mas dentro dele ele já estava arquitetando mal contra o próprio irmão que fez, né, que causou a desonra. E aqui fala que depois que e sucedeu depois de 2 anos completos que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Azor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. Queridos, olha só. O rei nada fez. Ele simplesmente fez vistas grossas e deixou passar. Mas o irmão Absalão, ele ficou 2 anos programando, guardando e alimentando o mal no seu coração. E depois de 2 anos, ele fez um banquete e convidou o seu pai. Aqui fala que ele convidou o rei, mas o rei, ele se negou, aí ele rejeitou o convite dos filhos, né? Ele não quis ir, e então Absalão pede, né, ao rei, ao pai dele, que deixasse Amnon ir até essa festa, né? E a festa acontece e ali ele pede para os seus funcionários que quando o irmão dele estivesse bêbado, eles tirassem a vida do próprio irmão. Então, queridos, olha só as tragédias, né? Olha a consequência do pecado de um homem. E agora eu quero falar para você que é mãe, você que é pai. Eu quero falar para você, cuidado com a consequência do teu pecado. Cuidado com a brecha que você abre. Cuidado, porque o inimigo, ele não precisa de portas abertas, ele só precisa de uma brecha. Uma brechinha para ele fazer um estrago grande. Um estrago grande, queridos. A espada nunca saiu da casa de Davi até os dias de hoje, né? A espada nunca saiu da nação judaica. Esse povo é um povo que até hoje ele sofre por consequência, né, de pecado, de obstinação. E na história dos filhos de Davi, queridos, é a mesma coisa. É, Davi teve a morte, né, do seu filho, fruto do seu pecado. A sentença veio, Deus disse que não ia tirar a vida dele, mas que a espada nunca ia afastar da família dele, da casa dele. E a primeira ato, né, dessa sentença de Deus é o abuso. Uma das filhas dele é abusada e o outro filho é morto. Mas não para por aí, queridos. Não para por aí, porque na história de Davi muito sangue rolou. Muito sangue rolou. E eu penso que nós temos muito que refletirmos nessa história. Porque, queridos, nós temos que pensar na nossa vida, nós temos que pensar no legado que estamos deixando para os nossos filhos. Porque se formos servos de Deus, obedientes a Deus, certamente o Senhor Deus, ele diz que ele abençoa até a terceira e a quarta geração daqueles que fazem a sua vontade, né? Se você faz a vontade do Senhor, se você honra a Deus, Deus ele vai abençoar a tua descendência, a tua geração, ela vai ser bendita e vai ser abençoada. Mas, querido, se pecarmos, se desobedecermos a Deus, se fazermos aquilo que não é da vontade do Senhor, não tenha dúvida que as consequências também virá. Porque a própria palavra fala que ele faz juízo entre várias gerações daqueles que lhe aborrecem e que não fazem a sua vontade. Então, queridos, vamos pensar no legado que temos deixado, né? Nas brechas que temos deixado, porque, queridos, pecado é legalidade. Como eu disse no vídeo de ontem,
Quando nós pecamos, nós estamos usando algo que pertence a Satanás, e Satanás cobra tudo que é dele, e Deus, ele é justo. Deus perdoa o pecado, mas Deus, ele não tira a consequência, e a consequência vem. E às vezes, muitas das vezes, né, a gente não entende porque o sofrimento vem, às vezes a gente não entende porque a gente não tem vitória, às vezes a gente não entende porque não vencemos muitas lutas e muitas batalhas. E muitas das vezes nós não temos fechado as brechas, sabe, queridos? Nós não temos vivido de acordo com a vontade de Deus, né? Com a vontade de Deus que é santa, que é perfeita, que é agradável. Então eu queria refletir hoje com você sobre essa história de Davi, né? Que nós sejamos pais de oração, mas que também nós sejamos pais e mães conscientes, tementes a Deus, de oração, e que possamos dar bons exemplos, bom testemunho para os filhos da gente, né? E que não sejamos pais omissos e que possamos deixar um legado de oração, um legado de obediência para os nossos filhos, porque, queridos, se nós vivemos uma vida santa e íntegra, a espada não virá no teu lar, na tua casa, na tua geração, na tua descendência. Mas também, queridos, se nós não vivemos vida santa diante de Deus, a espada virá. A espada virá, queridos, porque Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele é um Deus que ele exerce a sua justiça, né? E vamos refletir, né? Vamos refletir, nós vamos pegar esse exemplo de Davi, né? E vamos fazer um autoanálise da nossa vida, né? Se temos sido pais vigilantes, se temos sido pais e mães que estamos deixando para os nossos filhos um legado, deixamos para os nossos filhos confiança, né? Confiança em Deus, porque, queridos, desta vida não se leva nada. Jesus, ele está voltando. Como está a tua casa? Como está a tua família? Queridos, não é tempo de nós relaxarmos, não é tempo da gente ser omisso, não é tempo da gente vivermos despreocupadamente. Nós vimos na história de Davi que a ociosidade, ela é um perigo na vida da gente. Nós não podemos andar ociosos, nós temos que estar vigilantes, queridos. Hoje nós temos que estar um olho no mundo e dois olhos na Bíblia, na palavra do Senhor. Precisamos estar firmados nesta palavra. Queridos, nós precisamos estar com a palavra de Deus aqui, ó, na nossa mente, na nossa boca o tempo todo. Nós precisamos, queridos, estar com a nossa família blindadas de oração. Os altares precisam estar com fogo queimando constante, o fogo do Espírito Santo. Nós precisamos estar orando em todo o tempo, queridos, porque Jesus, ele está às portas, Jesus está voltando, creia. Creia nisso, é uma realidade. Jesus está vindo, então não há tempo para sermos pais negligentes, para sermos mães negligentes. É tempo, queridos, de estarmos de joelhos prostrados, buscando do Senhor a estratégia, a sabedoria de Deus para que a nossa família esteja resguardada, esteja guardada, protegida pela mão de Deus. Porque, queridos, se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor Deus também não pode fazer a dele. Deus só pode nos abençoar, queridos, se nós estivermos vivendo uma vida santa, uma vida de obediência a Ele, para que as bênçãos do Senhor nos alcance a nossa geração, para que possamos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Nós precisamos, querido, retirar a espada do nosso lar e atrair a bênção de Deus. Então eu digo para você, não atraia a espada para o seu lar. Atraia as bênçãos de Deus através do altar, através da oração, através da intercessão. Tá bom, meus amados? Vamos refletir nisso hoje. Jesus está voltando. É tempo de despertarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de joelho no chão, é tempo de corações
consagrados, é tempo de corações contritos, é tempo de buscar a Deus de coração, para que o Senhor Deus nos fortaleça e que possamos ser vitoriosos em Cristo, tá bom? Amanhã vamos dar continuidade na sequência da história da família de Davi, para que Deus ele nos dê discernimento, né, de como a gente pode fazer diferente para que as bênçãos de Deus cheguem na nossa família, tá bom, meus amores? Vamos meditar nisso hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, eu peço para você, não custa nada, nada, nada. É só o seu dedinho assim, ó. Menos de 5 segundos você faz isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para que essa palavra chegue a mais pessoas, tá bom? E mais pessoas possam usufruir, né? Receber o pão, o alimento da palavra de Deus, tá bom? E se você quer que eu ore por a sua casa, sua família, pela sua vida, deixa aqui no comentário que eu vou orar, tá? Com o maior prazer. Então vamos orar, querido Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela nos deixa, Senhor Deus, diretrizes, Pai. Ela é um livro, Pai, que nos ensina, Senhor Deus, como te agradar e aquilo que não devemos fazer, Senhor Deus. E agora, Pai, nós queremos clamar, Pai. Eu quero te clamar em nome de Jesus, Senhor Deus, que a espada, Pai, não esteja, Senhor, nos nossos lares, mas que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos alcance, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, um legado, Pai, de amor, um legado de obediência, Pai, à tua palavra, não um legado de espada, Senhor Deus, que haja, Pai, um legado, Senhor Deus, de fé, de obediência, Senhor Deus, de retidão, Pai, que possamos, Senhor Deus, receber do teu Espírito Santo, Pai, instruções, estratégia, Pai, para sermos, Senhor, testemunhos para os nossos filhos, Senhor Deus, que o nosso pecado, Pai, não venha, Pai, atingi-los, Senhor Deus, que o nosso pecado, Senhor Deus, não venha, Senhor Deus, trazer, Pai, consequências devastadoras na vida deles, Senhor Deus, que tu perdoe, Pai, os nossos pecados, Senhor Deus, que possamos, Pai, estar sempre vigilantes, Senhor Deus, e sempre, Pai, buscando em Ti a força que precisamos, Pai, para vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, Senhor Deus, nos dá a Tua paz, Senhor Deus, nos dá, Senhor, sabedoria na Tua palavra, discernimento, Pai, para que possamos, Senhor Deus, prosseguir, Pai, que vivamos, Senhor Deus, uma vida, Senhor, que venha honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Abençoe o lar de cada um que está me ouvindo, Senhor Deus, as suas famílias, Pai. Dê a força, Pai, o livramento, Pai. Guarda, Pai, cada um deles nos teus braços de amor, Senhor Deus. Nos dá um restante de dia abençoado na tua presença, Senhor Deus. Nos cuida, Pai, nos protege, Senhor, que a tua destra fiel esteja sobre cada um de nós, Senhor Deus, que o sangue poderoso de Jesus Cristo, teu amado, nos cubra, Senhor Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, que Deus te guarde, te guie, te proteja, que o Senhor Deus seja o primeiro, tá? Na tua vida. Que o Senhor Deus esteja com você hoje e sempre, tá bom? Fique com Deus.